Olá, boa noite a todos. Estou um pouquinho rouco, um pouco entupido, então só um pouquinho de paciência com essa voz de pato aí, tá? Mas vamos tentar trazer as informações necessárias sobre o nosso tema. Como vocês já puderam observar no slide de abertura, nós vamos começar hoje a tratar de uma relação. A relação entre a transição planetária que está acontecendo, né, já tem até um tempo, e a relação que isso tem com a caridade. Mas é necessário, primeiro, que a gente comece a tratar de alguns outros assuntos introdutórios para que não fique tão pesado a parte da transição. Então, olha só. Começando, a gente pode seguir o evangelho, que foi traçado aqui, lido pela nossa amiga, e ele fala: há muitas moradas na casa do meu pai. Eu acredito que aqueles que têm o hábito de ler o evangelho em casa, no culto, ou às vezes como leitura de cabeceira, já deve ter folheado esse capítulo do evangelho, onde ele deixa claro para nós que no universo inteiro existem diferentes mundos. E esses mundos podem estar contidos em outras estrelas, planetas, e assim dependendo da arquitetura e da vontade do Criador para que isso aconteça. Ou seja, nós não estamos falando basicamente só da Terra, que é o nosso orbe terrestre. Quando nós falamos que há muitas moradas na casa do meu Pai, Jesus nos disse isso, ele estava deixando claro para nós que no reino tratado como reino de Deus, nós temos diferentes tipos de mundos habitáveis. E esses mundos habitáveis, eles são, obviamente, habitados pela força maior da criação dele, que são os espíritos. E aí vem um detalhe interessante. De acordo com toda a leitura que a gente faz no Evangelho, em outras obras, nós também observamos que esses mundos, eles têm diferenças evolutivas entre eles. Não são todos iguais. E o que é mais interessante, nem necessariamente a matéria que forma esse mundo é exatamente como a matéria que nós conhecemos aqui no campo da física, no campo da química. Pensando nessa ideia, olha só essa leitura do Livro dos Espíritos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, os fluidos que os preenchem. A razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si, mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Então, do Livro dos Espíritos, essa é a resposta para a pergunta 37, que vem colaborando com aquilo que eu acabei de falar para vocês, das várias moradas, dos vários orbes habitáveis, e como esses orbes se desenvolvem. Seguindo nessa linha de raciocínio, a gente pode pensar nas classificações. Eu já falei aqui em palestras anteriores, e eu vou repetir. Todos nós sabemos que, basicamente, nós funcionamos como um rádio. Como é que funciona um rádio? Eu quero escutar a rádio X. Então, eu vou lá no padrão de sintonia do meu rádio e coloco exatamente a frequência de onda que está transmitindo aquela estação de rádio. E isso vale para quase tudo no que se refere às questões fora da matéria. Ou seja, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar com vocês da seguinte forma. Da mesma maneira que existem diferentes mundos, e esses mundos estão em diferentes escalas evolutivas, os espíritos que habitam esse mundo também têm, de alguma forma, estar sintonizado com aquele mundo, com aquele determinado planeta. E para isso, nós temos que nos lembrar que os espíritos, eles são também divididos em classes. Classes baseadas na sua fase evolutiva. Em qual momento da evolução espiritual
esse espírito está presente. E aí a gente começa a pensar na escala espírita. Olha só, na pergunta 100 do Livro dos Espíritos. A classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que eles ainda não se livraram. Essa parte é interessante. Ainda não se livraram. Ou seja, nós temos a possibilidade de nos livrarmos. E é justamente o acúmulo dessas experiências, boas e ruins, a maneira com que nós tratamos e abordamos essas experiências vivenciadas pelo nosso espírito, que cada vez a gente galga um degrauzinho na escala evolutiva. Então, pensando na classificação evolutiva desses espíritos, a gente pode pensar da seguinte maneira. Primeiro, nós temos os espíritos de terceira ordem. Quem são esses espíritos de terceira ordem? Primeiro, olha só a primeira característica deles. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Essa é a terceira classe no que a gente chama de evolução do espírito. Ou seja, são espíritos que ainda estão totalmente arraigados ao que a matéria está fornecendo para ele. Principalmente prazer. Seja esse prazer das mais diferentes ordens possíveis. A matéria é muito predominante. Esses espíritos ainda têm uma propensão maior a fazer o mal. Não porque eles sejam maus, já que todos os espíritos são basicamente frutos de Deus. E isso, a centelha do amor divino, está em cada um de nós. Mas ainda não conseguiram livrar-se da matéria. A matéria ainda é muito forte. Essa seria a primeira classe, no caso, a terceira ordem deles. Aqui, alguns livros trazem que os espíritos de terceira ordem também podem ser chamados de espíritos imperfeitos. Agora, essa questão de imperfeição é mais complexa, porque mesmo aqueles que ainda não estejam tão ligados à terceira ordem, também podem não estar tão perfeitos assim para ser chamados de seres perfeitos. Mas é o que a literatura nos traz. Seguindo adiante, olha só a quantidade diferente que a gente tem. Nós temos ainda, ligados à terceira ordem dos espíritos imperfeitos, aqueles que formam a 10ª classe, que são chamados de espíritos impuros. E ainda, nós ainda temos a 9ª classe dentro da terceira ordem, que são os espíritos levianos. E nós temos a 8ª classe, que são os espíritos pseudo-sábios. Pseudo-sábios é aquele que você olha e você imagina, ou ele mesmo pensa que ele é um sábio, mas na verdade ele não é. Ele não tem nenhuma característica de sapiência para passar, para transmitir. Mas ainda tem essa classe diferenciada. E aí a gente tem a 7ª classe, que são os espíritos chamados de espíritos neutros. Ou seja, não são nem maus, mas também não são bons. Eles estão naquele processo de transição. À medida que eu vou mostrando isso, é engraçado que às vezes a gente vai se encontrando, né? Normalmente você vai vendo ali e é um risco, porque nós realmente não sabemos ainda quem somos nós. Nós temos uma ideia. E aqui a gente tem os de 6ª classe, que são os espíritos perturbadores. São aqueles espíritos que ainda gostam de nos perturbar. Segundo a colega Vilma, eu sou dessa classe aqui. Ó. A Vilma diz que chega no centro, ela me vê na porta e fala, nossa, só um obsessor encarnado ali na porta, eu vou voltar. Né? Ela me classifica assim. Mas essa é só para a gente entender. Depois que eu passo da terceira ordem, eu tenho, obviamente, os espíritos de 2ª ordem. Quem são eles? Predomínio do espírito sobre a matéria. Isso já é bom. Ou seja, as questões espirituais, tudo aquilo que se refere às questões de id espiritual, estão sobrepunjando os artifícios que a carne nos prega. Mas ele se libertou totalmente da matéria? Não. A própria definição nos diz.
predomínio. Predomínio quer dizer que é uma boa parte, mas não quer dizer que ele tenha conseguido se livrar totalmente da interferência da matéria. E ainda digo mais, eles já têm uma coisa muito boa. Eles já têm o desejo do bem. Ou seja, a sementinha do mal não está totalmente presente nessa classe de espíritos. E dentro dessa classe, a gente entra aqui, né, basicamente, que são chamados de segunda ordem, os espíritos bons. São perfeitos? Não, muito longe disso. São apenas espíritos bons, que se subdivide na quinta classe dos espíritos benevolos, da quarta classe dos espíritos sábios, da terceira classe os espíritos prudentes e da segunda classe, que são os espíritos superiores. Que basicamente são aqueles que nós, a todo custo, nós encarnados, estamos tentando estabelecer um elo de ligação com os espíritos superiores. Então, nesse caso, a matéria já não influencia tanto. Os prazeres que a matéria oferece a esse espírito já não se sobrepõem. Ele, às vezes, ele já consegue observar, fala, beleza, isso aqui está me causando um intenso prazer material, mas eu sei que não é devido. Então, nesse caso, a intuição, o espírito, as causas espirituais já estão se sobrepondo. Vamos dar um exemplo bobo disso? Bem bobo, uma analogia bem simples. Por exemplo, ir para uma festa. É bom, né? Bem legal. Seus amigos estão lá, familiares, pessoas que você gosta. É bem divertido. E se no dia dessa festa aparecer para você, sei lá, uma visita a um asilo? No mesmo dia. Se você entende essa ideia, essa classe de espíritos, ele sabe, poxa, a festa é bem legal, vai ser bacana, mas a visita àquele asilo me causa uma atração maior, uma felicidade mais completa e mais sadia. Ou seja, as questões do espírito estão predominando sobre a matéria. Simples. Depois disso, a gente tem ainda a primeira ordem, que é bem interessante isso, no que a gente chama de primeira classe, ou classe única, que são os espíritos puros. Quem são os espíritos puros? Aqueles que percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. E aí vem uma frase boa, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral. Esse seria basicamente o que a gente tem de meta, de evoluir ao ponto de conseguirmos chegar nisso aqui, em que a matéria não terá nenhuma influência sobre nós e nossas decisões, e a superioridade intelectual e moral ela já está num nível elevadíssimo. Partindo dessa ideia de classificação dos espíritos, a gente volta naquela teoria do rádio que eu falei para vocês. Senhores, cada classe desses espíritos tem uma frequência vibratória, um nível de compreensão em que ele vai habitar mundos que também estejam semelhantes a essas faixas vibratórias em que eles atuam. É óbvio que nós temos aquela ideia. Espíritos superiores, espíritos evoluídos, eles conseguem vir nos ajudar e trabalhar em orbes mais terrenos, orbes mais materiais. O inverso não é verdade. Um espírito impuro, um espírito ainda que não tenha total evolução, ele não consegue ascender a esses mundos. Só o inverso. Então, partindo dessa ideia do rádio, a gente volta na ideia de há muitas moradas na casa do meu pai. Nós não temos como ter todos juntos ao mesmo tempo. A nossa faixa vibratória nos separa. A nossa condição espiritual cria uma barreira que não nos deixa conviver diretamente com todo e qualquer tipo de mundo. Por isso, Jesus nos deixa claro, muitas moradas na casa do meu pai, para que esses mundos atendam diretamente às necessidades de cada um dos espíritos que ali vão reencarnar. Essa é a ideia.
Por exemplo, nós, na Terra, nós estamos no momento de transição. Mas ainda estamos vivendo um planeta de provas e expiações. E essas provas e essas expiações são exatamente as ferramentas que nós precisamos para evoluir um pouco mais. E quem sabe, daqui a algum tempo, habitar um novo planeta em que esse planeta nós tenhamos condições melhores de trabalhar, de viver e de aprender de acordo com a nossa necessidade. Pensando nisso, a gente chega nas diferentes categorias de mundos habitados. Lembrando, cada mundo recebe aqueles espíritos de acordo com a sua evolução. E lembrando ainda, aqueles espíritos mais evoluídos podem estar presentes em mundos menos evoluídos para servirem de exemplo, para nos ajudarem. Um exemplo maior disso aí nós todos já conhecemos, Jesus, que é um espírito perfeito, puro. O que ele fez? Ele retornou a essa terra para que nós pudéssemos tê-lo como exemplo. Mirar no exemplo dele para tentar evoluir, para tentar ter condições de chegar a novos mundos. É o que nós também podemos chamar de espíritos missionários. Isso é possível. E nós precisamos de modelo. Essa é uma ideia interessante. Partindo daí, vamos dar uma olhadinha rápida nos tipos de mundo que a gente trabalha. Olha só que legal. Quando num planeta cessa a possibilidade da aquisição de experiências fundamentais para a percepção das leis de Deus, o espírito passa a reencarnar em mundos mais adiantados. Adenauer. Então, olha as diferenças que nós temos. Nós temos os chamados mundos primitivos. Nesses mundos primitivos, a força bruta é a única lei. A matéria e tudo que a matéria te traz é a única lei conhecida. É o único momento. Basicamente, a Terra já esteve nessa categoria. E depois, com o passar aí dos milênios, nós acabamos dando uma melhoradinha. Nada tão substancial, mas evoluímos. E aí nós caímos para onde? Para os mundos de provas e expiações. Existe o bem? Existe. Existem os modelos de bem a se seguir? Existem. O caminho nos é dado? Sim, o caminho nos é dado. Porém, ainda existe o predomínio do mal. Reconhece isso nesse planeta que nós chamamos de Terra? Sim, né? E parece que as coisas estão só piorando, né? Tem um amigo meu que eu ri muito dele, ele falou para mim que ele está morrendo de inveja do avô dele. Aí eu falei, ué, mas como assim? O que foi com o seu avô? E ele, meu avô está com 101 anos. Falei, nossa, que coisa boa, né? Ele falou, pois é, está pertinho de morrer, sair desse mundo chato, que aqui já está dando mais para viver. Ou seja, eu achei isso muito engraçado, né? Porque até pessoas que não têm nenhum tipo de ligação com religiosidade, não têm nenhum tipo de ligação com questões espíritas propriamente ditas, já estão percebendo que o nosso planeta está muito difícil de continuar por aqui. E isso vai para todos os lados que você olhar. Seja por violência urbana, seja por guerra, seja por epidemia, seja por fome. Como os meus alunos dizem, professor, o bicho está pegando, né? E a gente tem que se adequar a isso. E a Terra ainda está aqui, neste momento, numa fase de transição. E agora, nós temos também os mundos de regeneração. Ou seja, não existem mais expiações. Há o predomínio do bem. E é esse o caminho que a Terra está trilhando, para chegar a esse nível. Depois, a gente ainda tem os chamados mundos felizes, onde o predomínio do bem é muito grande. Basicamente, você tem só o bem e nem expiações mais você tem para cumprir. Porque aqui as expiações já não existem no mundo de regeneração. Imagina nos mundos felizes. Ali já é a felicidade pura. E nós temos os mundos divinos ou celestes, que são as moradas dos espíritos puros. Então, todos os planetas, estrelas que constituem o nosso universo, estão, de alguma forma, classificados dentro desses mundos aqui.
dentro dessas ideias. O exemplo mais comum que nós temos, e muitos espíritas leram, foi aquele livro Os Exilados de Capela, que conta a transição dos capelinos. O planeta ou a estrela Capela passou por um processo de mudança, de transição, onde Capela passou a ser um mundo de regeneração, e os espíritos que estavam lá, que não tinham mais condições evolutivas de permanecer no mundo de regeneração, uma parte deles vieram fazer as suas expiações aqui no planeta Terra. E aí, a partir daí, você tem diversas obras falando de diversas coisas diferentes, que não condiz a gente entrar aqui. É só um exemplo para vocês entenderem essas classificações. Eu vi uma palestra do nosso irmão Divaldo, onde ele fala para nós de Marte, que agora é a nova meta do ser humano, né? Conseguir chegar até o planeta Marte. E Divaldo nos conta que é um planeta evoluidíssimo, muito evoluído, praticamente um mundo feliz. E aí você fala, mas a gente não consegue ver vida em Marte, mandei já um monte de sonda lá. Aí nós estamos falando de outro tipo de matéria. Mas os espíritos que ali habitam estão vivendo num mundo muito feliz, segundo Divaldo. E a Terra há de chegar lá. Daqui a alguns 4 trilhões de anos a gente encosta mais ou menos nessa ideia. Nossa ciência tem um conceito de procurar vida baseado no isótopos do carbono 14, que é a única forma de vida que nós conhecemos, né? Então, como ela procura carbono, aonde ela não acha carbono, ela entende que não tem vida. Não tem formas de vida conhecidas. Da maneira que a gente conhece, né? A nossa aparelhagem não é capaz de detectar, porque o primeiro princípio que se procura da vida é o isótopo de carbono, do qual todos nós, tudo é feito, até onde nós conhecemos. Aonde não tem carbono, a ciência diz que não tem vida. Por enquanto, né? Vamos ver se a gente aumenta a sensibilidade dos nossos detectores, né? Para tentar trabalhar com isso. Bom, vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre essa transição. Como eu contei para vocês, o planeta Terra é um mundo de provas e expiações, e que, segundo os irmãos da espiritualidade, e alguns livros nos revelam, inclusive o livro chamado Transição Planetária, pelo espírito do Manuel Filomeno Miranda, através do Divaldo, trata muito desse assunto. Eu, no meu caso, a primeira vez que eu ouvi falar de transição planetária foi no livro um pouquinho mais antigo, né, que foi O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo irmão X. Mas ele também não aprofunda bastante como esse livro do Divaldo. Então, olha só a ideia da transição. Quando eu falo de transição, essa transição acontece em todos os níveis que nós conhecemos. O nível físico, o nível espiritual. E aí você tem relatos de diversas maneiras dessa transição. Primeiro, é importante que nós saibamos que essa transição já está ocorrendo. Já tem um certo tempo que essa transição vem acontecendo, na verdade, algumas décadas já. E às vezes nós espíritas ficamos assim, nossa, mas não vai chegar logo esse momento? Eu escuto desde quando eu era criancinha no centro que o planeta está fazendo a transição dele e até hoje não termina, e nem vai terminar por agora. É um processo muito lento para os padrões materialistas humanos. É lento, é gradativo. E segundo a literatura, nós podemos ter algumas transformações. Algumas alterações físicas, por exemplo. Como seria a alteração física? Vamos falar um pouquinho de geologia, de geografia. Segundo a ciência nos conta, o planeta Terra, ele já foi uma grande bola de fogo. Depois, ele passou por um processo de resfriamento, virou uma grande bola de gelo. Depois esse planeta foi adaptando, tendo diversos tipos de atmosfera, e nós chegamos numa parte chamada Pangeia. O que era Pangeia? Todos os continentes que nós conhecemos hoje, eles estavam unidos, segundo a ciência. E por algumas acomodações de placas tectônicas, esses continentes acabaram por se separar, dando origem ao, mais ou menos, o desenho que nós temos hoje do mapa mundi. É isso que a geografia nos traz, que a geologia nos traz, mas também a gente não tem que entrar muito nisso. Mas já houve uma transformação. E segundo a literatura espírita, outras transformações
nesse orbe terrestre, na parte física, poderão acontecer. Simples assim. Às vezes, uma aproximação, o aparecimento de um novo continente, ou o afundamento de alguns. Aí lá não explica detalhadamente quais seriam essas mudanças, mas elas vão acontecer. Depois nós temos alterações nas propriedades da matéria. Essas propriedades da matéria já estão acontecendo. Quem é ligado à área de ciência já viu uma publicação que saiu na revista de física, onde eles já estão conseguindo manter a matéria, ou a antimatéria no caso, armazenada para estudo. Ou seja, nós já temos uma propriedade nova da matéria que constitui aquilo que a gente acha que conhece. Nós temos alterações, no caso de doenças em corpos menos saudáveis, perispíritos mais refinados, uma adaptação genética e a seleção de espíritos mais moralmente desenvolvidos. Ou seja, o planeta vai se transformar fisicamente, nós vamos ter que nos adaptarmos a essas novas condições, que nós não sabemos exatamente quais serão, e provavelmente a gente vai ter que reencarnar um monte de vezes aqui ainda para conseguir ver essas adaptações do nosso corpo, e vai acontecer o mesmo que aconteceu em Capela. Aqueles espíritos que por algum motivo não estão evolutivos no mesmo padrão que o planeta vai entrar, terão que ir para outros mundos. Que no caso podem ser mundos que continuam sendo de provas e expiações, ou alguns relatos nos dizem que podem, inclusive, alguns voltarem a habitar mundos primitivos e passarem a ajudar na evolução daquele planeta. Isso do ponto de vista do planeta Terra. Aqui, do lado de vista, obviamente, se está mudando as condições de expiação para regeneração, o planeta vai sofrer alterações espirituais. Nós vamos ter alterações na composição fluídica do planeta. Para vocês entenderem a composição fluídica, depois vocês voltam um pouco lá na Gênese, onde a Gênese de Allan Kardec vai falar para nós a respeito do fluido cósmico universal, como é que ele se processa, como é que se dá toda essa formação. Nós temos algumas alterações na psicosfera do planeta. Gente, psicosfera é como se fosse a camada de energia gerada em torno do planeta pelos nossos pensamentos e nossas atitudes. Obviamente, se você ler qualquer livro espírita, e os livros do Luiz Sérgio, do André Luiz, deixam muito claro isso, seria mais ou menos como se fosse a existência dos umbrais. De alguns seres existentes no umbral, que todos eles são frutos das nossas condições mentais, das energias mentais e vibratórias que a gente emite. E acaba gerando essa psicosfera. Então a tendência é que ela vá mudar. Por quê? Porque nós vamos entrar num planeta do bem, um planeta onde o bem prevalece. Ou seja, então os nossos pensamentos também serão pensamentos voltados para o bem. Olha a força que um pensamento tem, às vezes a gente não policia e nem dá um pouco de atenção a isso. Nós ainda temos aqui um psiquismo não adequado a espíritos menos evoluídos, uma nova psicosfera adequada a espíritos mais avançados e a transmigração de espíritos. Ou seja, aqueles espíritos que porventura não acompanharam a evolução do planeta vão ser encaminhados a outros orbes que estão mais adequados a essas condições. Do mesmo jeito que espíritos de outros orbes que já atingiram essa evolução também poderão, a partir de agora, dependendo da necessidade individual de cada um, reencarnar na Terra. Cabe a nós darmos o nosso jeitinho aí de manter a nossa passagem, ou para ser mantidos na Terra, ou para voltar um pouquinho a outros mundos. Dessa ideia, então, da transição planetária, que é o que a gente está pensando, a transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, nós temos umas continhas a averiguar. Teoricamente, existem mais ou menos 7 bilhões de encarnados. Para 7 bilhões de espíritos encarnados, nós temos aí mais ou menos 25 bilhões de espíritos desencarnados. E esses espíritos desencarnados, eles estão distribuídos aqui
em diversas ordens de classificação evolutiva, porém com algum tipo de ligação com o nosso planeta. Ou seja, eles têm que vir. E nós também temos que ir para alguns outros lugares. Partindo dessa ideia, gente, eu brinco falando que o trem já está saindo e a gente ainda não comprou nosso bilhete. A gente ainda está parado na filinha lá para pensar se eu vou, se eu não vou, se eu quero ou se eu não quero, se eu dou conta ou não. E aí a gente esquece que a mudança ela vai ser compulsória. Ou você está adaptado às condições do planeta, ou você não tem como habitá-lo. E isso te leva a outros mundos. Já imaginou voltarmos a um mundo totalmente primitivo? Tudo bem, nós vamos voltar como alguns espíritos que já têm um conhecimento científico um pouquinho melhor, para ajudar aquele mundo primitivo a se melhorar. Mas pensa, vamos pegar uma analogia bem bobinha, voltarmos a viver no tempo dos homens da caverna. No início, no primitivismo da existência humana. Vocês já pararam para pensar como foi o choque dos espíritos de capela ao terem que reencarnar na Terra? E aí a literatura nos conta que eles foram divididos em alguns grupos. E aí nós temos aqueles mais ligados à ciência, à filosofia, que foram reencarnados ali no Egito Antigo, foram reencarnados ali na Grécia. Alguns que eram mais belicosos, gostavam de guerra, reencarnaram como o Império Romano. Mas vocês já imaginaram que eles estão vindo para cá desde o primitivo da humanidade? Que choque deve ter sido para eles sair de capela, que segundo o livro nos conta, evoluidíssimo na parte intelectual, na parte da ciência, da tecnologia. E isso é tão de fato importante que até hoje nós não temos explicações totais, por exemplo, sobre grandes construções egípcias. Até hoje a gente ainda tem dúvidas de como que aquilo foi feito. É um indício dessa vinda. Partindo disso, está aqui então a ideia da transição planetária. Vocês notaram que eu coloquei sempre a fotinha do livro, que é para ver se incentiva vocês a terem esses livros, pegarem emprestados, darem uma estudadinha neles, né? E olha só o que ele nos fala na transição planetária aqui. Estarão reencarnando-se elevados espíritos da filosofia e da arte, da religião e da política do passado, considerados pais destas doutrinas, a fim de poderem reformular, atualizar e conduzir as origens do ideal. É aquilo que eu falei para vocês. Quem evoluiu, tá ótimo, vai continuar contribuindo para a evolução desse planeta de alguma forma. Aqueles que não conseguiram se adequar a essas condições, vamos nos dar as mãos, pedir a Deus proteção e voltarmos a outros mundos. Então a transição planetária, meus irmãos, é um processo natural, é um processo que, segundo alguns palestrantes, alguns irmãos espíritas, é um processo que vai gerar em nós uma mudança muito brusca de comportamento, de pensamento. E o que é mais interessante, isso tudo vai vir de mudanças no globo. E essas mudanças podem acarretar aí grandes cataclismas. Porque para mudar não tem jeito. Você já imaginou um continente inteiro tendo que se movimentar? O tanto de terremoto, de tsunami, de desastres, de mortes coletivas que vão acontecer. Eu assisti a uma palestra onde o palestrante colocou para nós uma mensagem recebida de alguns irmãos que faleceram naquele tsunami na Ásia, onde ele conta daquela necessidade e que aquele tsunami já era um indício das mudanças físicas que o planeta Terra iria sofrer. Das mudanças que esse planeta Terra iria se adequar. E que nem sempre nós vamos estar preparados para ela. Bom, tudo bem, Wellington. Eu já entendi que existem diferentes níveis de evolução espiritual, ok. Eu já entendi que existem diferentes níveis de evolução de mundos, que são muitas as moradas na casa do meu pai,
Ok. Eu já entendi que cada espírito é colocado no mundo de acordo com o seu padrão evolutivo, porque aí esse mundo vai contribuir para a sua evolução espiritual. Ok, já entendi isso. Mas como é que eu faço para evoluir junto com o planeta? Qual é o caminho? Qual é a mudança? Qual é o meu papel nessa transição? Porque todos nós temos um papel. De alguma forma, meus amigos, cada um de nós aqui somos reflexo e exemplo para alguém. Então nós temos um grau aí de, vamos dizer, de responsabilidade nessa transição planetária. Todos nós, em alguma forma, temos esse grau de comprometimento. Somos pais, somos mães, somos tios, somos amigos, somos primos, somos conhecidos. Então nós temos o nosso grau de nos prepararmos e de ajudar aqueles irmãos a se prepararem também. E aí a gente já começa a pensar nisso. Segundo até o tema que o Ender me passou, ele pediu para que a gente abordasse, principalmente, aquilo que é tratado como caridade. Como é que a caridade nos auxiliará nessa transição? Então, olha só. Os principais fatores para nos ajudar nessa evolução, os principais pilares são o amor e a caridade. Porque se você ama o seu próximo como a si mesmo, você só vai fazer o bem para aquele próximo. Ou você gostaria de se fazer mal. E aí é um problema que a gente tem. É esse amor incondicional a todos aqueles que nos rodeiam. Porque é muito fácil. Eu amo meu filho. Que lindo. Parabéns. Eu amo meu marido. Eu amo a minha esposa. Olha, que bom. Você já está amando alguém. Mas e aí, você ama seu vizinho? Eu não, aquele vizinho chato fica colocando música até altas horas. Não dá não, não gosto. Você ama aquele desconhecido? Não sei, provavelmente não. Isso é difícil. E o que é mais interessante, o amor, assim como a caridade, ele pode ser exercitado. Do mesmo jeito que você exercita o seu corpo, a sua mente, você pode exercitar essas práticas. Você pode começar a compreender melhor o seu semelhante. Você pode, inclusive, chegar ao ponto de amar o seu semelhante como você se ama. E aí a gente consegue facilitar as coisas. Para pensar nisso, é bom a gente começar a deixar essa sementinha do amor plantada nos nossos corações. Não estou falando que você vai sair aqui desse centro na hora que terminar a palestra, daqui a 5 minutos. Você sair daqui já vai abrir a porta ali. Nossa, como eu amo geral. Não é isso, mas você pode exercitar. Começa com aquele que é próximo de você, mas por algum motivo você tem alguma desavença. Por algum motivo você não concorde, você não gosta daquela companhia, daquela presença, viu, Vilma? Vai ter que me tolerar. É triste, mas não tem como. Você vai ter que exercitar esse amor comigo. Então, olha só. Vamos tentar com essas coisas pequenas. E aí a gente vai para a próxima parte, que é mais fácil. Que, no caso, é você pensar, basicamente, nas emoções. Olha só que coisa legal. O desenvolvimento espiritual passa necessariamente pelo domínio vivencial das emoções e sentimentos. Então eu preciso aprender a controlar as minhas emoções. Eu preciso aprender a controlar os meus sentimentos. Isso é o primeiro passo. E não é fácil. Não pensem que é fácil, que não é. Eu sou uma pessoa muito controlada. Talvez você não externalize isso. Mas será que realmente você tem total controle das suas sensações, das suas emoções? Você está vindo aqui para o centro, toda feliz, fazer sua oração, de repente o motoqueiro, que é bem característico, vem e te dá uma fechada.
Na hora você fala, nossa, eu te amo, motoqueiro. É isso? Lógico que não. Passa outra coisa na sua mente que não é bom a gente nem repetir aqui para não disseminar. Ou seja, eu não tive controle das minhas emoções. Eu não tive controle dos meus sentimentos. Então o primeiro passo começa por aí. Fazer esse exercício. A partir do momento que eu começo a fazer esse exercício, a gente pode começar a pensar no complemento entre o amor e a caridade. Olha só, o amor e a caridade são complemento da lei da justiça. Porque amar ao próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Ou, se você quiser falar mais bonitinho, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, segundo Jesus Cristo. E aí eu entro na prática da caridade. E, meus irmãos, tem uma ideia muito confusa sobre prática de caridade. Muitos de nós acham que caridade é apenas a caridade material. É o algo material que eu dou, igual agora o GEAV está se mobilizando para fazer as cestas de Natal para serem distribuídas para a família. Isso é caridade material? Ótimo, parabéns. Isso é caridade material. Mas, e as outras caridades? Será que nós estamos praticando? Vou mais além. Será que mesmo a caridade material, ela é praticada por mim por total desapego e afeto ao irmão necessitado ou porque eu sei que isso tem que ser feito? Tem uma diferença. Eu sei que eu preciso fazer a caridade. Então, se eu sei que eu tenho que fazer a caridade, deixa eu levar esse pacote de macarrão lá para o GEAV logo. Resolveu? Em momento algum. Eu dou esmola, Wellington. Eu saio na rua, não posso ver um pedinte que eu dou uma esmola para ele. Mas você está dando esmola para ele com algum intuito? Você pelo menos dá um sorriso junto? Você dá um bom dia? Ou você põe a mão com muito medo assim, joga a moedinha tipo, nossa, vai embora logo? Tem algumas diferenças. Eu tenho outras caridades que eu não estou exercitando. Um sorriso para quem precisa. Um sorriso. Uma palavra amiga. Às vezes, o irmão não está precisando de nada material, não. Às vezes você olha para ele está maltrapilho, ele está na rua, mas às vezes ele não está precisando disso, não. Às vezes é mais importante você estender a mão para ele, dar um sorriso e falar assim, como é que você está? Fala um pouquinho, deixa eu te ouvir. Quando eu falo isso? Um sorrisão, sabe? Tanto que quando você está meio triste, a gente ainda é tão ligado à matéria, que às vezes você está tão triste, aí alguém chega e te dá um sorrisão, você olha e fala assim, muitas vezes, é claro, fala, nossa, como é que essa pessoa está conseguindo rir? E na verdade, você se fechou até mesmo para receber uma caridade, quanto mais para doar. E às vezes não, às vezes aquele sorriso, aquele abraço fraterno, nossa, já vale muito para aquelas pessoas, para nós mesmos. E será que nós estamos diante de tudo isso, trabalhando dessa forma, a prática do amor, a prática da caridade? São dois pilares importantes. Fazer a caridade material é bom? Bom, ajuda. As pessoas precisam da matéria para viver, você precisa se alimentar, você precisa se vestir, todos nós precisamos, isso é importante? É sim, é demais. Mas e o resto? E todo o resto da minha evolução? E ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa positiva, ser uma pessoa otimista, ser uma pessoa que leve isso às outras pessoas? Será que eu estou assim ou será que eu estou fechado dentro da minha casquinha, dentro do meu mundo? A transição não vai te esperar, irmão. Ela está acontecendo. Cabe a nós. Por quê? Porque Deus, na sua infinita bondade, deu todos os instrumentos para que a gente evolua. E siga esse caminho. Tudo. Ele nos deu tudo. Tudo que nós precisamos para trilhar esse caminho está com a gente.
Ah, mas não sei. Você tem inclusive exemplos. Deus é tão bondoso que mandou exemplos para a terra para que você consiga enxergar como é mais ou menos o que Ele está esperando de nós. E eu não estou falando só de Jesus. Jesus é para nós porque nós somos cristãos. Mas nós temos outros gigantes aí, espíritos missionários. Nós temos, por exemplo, Buda, que trouxe grandes ensinamentos. Nós temos, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, nos trouxe grandes exemplos. Nós temos aqui perto de nós, Dr. Bezerra de Menezes, que conta-se na literatura que ele já evoluiu o suficiente para poder habitar outros orbes, e ele pediu encarecidamente a Maria, mãe de Jesus, que o deixasse na terra para ajudar os filhos que ele deixou aqui, que somos todos nós. Então nós temos exemplos, nós temos condições. Às vezes nós não fazemos. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter deixado só a sementinha da curiosidade para todo mundo pegar aí o livro Transição Planetária, dar uma boa lida, uma boa estudada, porque, gente, o que eu comentei aqui com vocês, irmãos, não dá nem 1% do que é o conhecimento sobre a transição planetária. Tipo, eu não cheguei a falar, nem sair do primeiro capítulo. Então, quem tiver essa curiosidade, pega o livro. Ah, eu não tenho o livro, vê alguém que tem, a gente empresta. Ah, eu não tenho, você pode entrar na internet, já tem ele disponível lá em PDF, gratuitamente. Vamos estudar. No mais, obrigado pela atenção de vocês. Obrigado por vocês terem suportado essa voz aqui de pato, que está todo entupido por conta de uma rinite. Fiquem todos com Deus. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. A prece também é minha? Tudo bem, então. Oremos. Vamos então, nesse instante, elevar os nossos pensamentos às esferas superiores. Vamos tentar nos conectar com esses espíritos que estão aqui nos ajudando, nos intuindo. E vamos agradecer. Deus, meu Pai maior, muito obrigado pela oportunidade da vida, pela oportunidade de conhecer os seus desígnios, mesmo que superficialmente. Nos dê força, Senhor, para que possamos, degrau a degrau, subir em direção à nossa evolução. Que possamos estar preparados para essa transição que nos aguarda, Mestre. Que os espíritos superiores, enviados do Senhor, possa estar conosco sempre, nos orientando, nos amparando, nos dando a direção e muitas vezes, como o Senhor mesmo diz, nos carregando no colo. Que possamos sair daqui hoje, Mestre, melhor do que entramos. E que cada dia possamos ser um homem novo. Que cada sol que brilhará para nós, possamos olhar para ele e vermos que conseguimos modificar algo em nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. E amém.